E aí pessoal, tudo bem? Sou eu, Hugo Facundo, o canal Tem Facundo na América, ó. Aquele like gostoso aí para dar aquele up no vídeo. E a você que ainda não é inscrito, eu peço a oportunidade, se inscreva, marque no sininho, pois assim você receberá as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, seja ele de informação ou opinião. E é óbvio que se tem like gostoso, tem compartilhado a delícia. Compartilhe os vídeos do Tem Facundo na América nas suas redes sociais, beleza? Gente, o assunto do vídeo de hoje é uma pequena análise sobre o que vai acontecer com a economia americana. E óbvio, eu vou dar uma pincelada também no que vai acontecer no Brasil. E por que eu vou falar sobre isso? Porque você que respondeu a pesquisa que eu fiz aqui no canal, a maioria disse que queria saber sobre isso. Como é que vai ficar a economia americana? E você que não respondeu isso, ou você que infelizmente não viu a pesquisa, ou viu e não quis participar, pode ficar dizendo assim: para que eu vou fazer? Quero saber de danado de economia. Bem, você tem dinheiro, por pouco que seja. Você vai fazer o que com ele? Você vai investir? Você vai comprar alguma coisa? Você vai botar em alguma forma de empreendedorismo? Ora, se a economia dos Estados Unidos vai mal, é ruim para você. Se ela vai bem, ela é boa para você também, porque é a maior economia do mundo. Quando ela cresce, ela sai puxando os outros mercados junto com ele, tá bom? Então vamos fazer também uma pequena analogia para vocês entenderem o que eu vou estar falando. Economia não é analisada por uma foto, ou seja, por um registro estático de um determinado momento. Economia é analisada como um filme de longa-metragem, onde cada frame vai definir as cenas dos próximos capítulos. Digamos que seria mais do que um filme, seria um seriado sem fim, ok? Seriado, não é feriado não, tá? Feriado não é bom para a economia. Então vamos lá. Economia americana, primeiro alguns índices, né? O PIB dos Estados Unidos. Este ano o PIB vai fechar na ordem de 2,9%. Bacana, tudo tranquilo, nada de extraordinário, porém um bom resultado. E um resultado que vem acontecendo já há alguns anos. Também temos de se fazer justiça nesse aspecto. O outro detalhe é que no ano que vem, aí a coisa já começa a dar uma patinada. A previsão dos economistas, do FMI e de diversas outras agências de análise é que a economia americana deverá crescer 2,4%, um pouco menor do que está acontecendo esse ano. Porém, já em 2020, há uma previsão de que ela oscile na ordem de 1,8%. Sinal amarelo, hein? Sinal amarelo. Aí você vai dizer assim: mas Hugo, como é que pode que o PIB americano vai ter isso, se tudo que eu escuto é que a economia está bombando, né? A economia dos Estados Unidos, o desemprego é 3,7%, 3,8%, está bombando também. Como é que pode acontecer isso? Todo canto que eu vou tem placa: contrata agora, precisa de ajudante. Porque as pessoas estão cometendo o erro desculpem, de analisar a economia por um momento estático, por uma fotografia. Quer um exemplo recente e bem pertinho aí de você no Brasil? 2013, né, um pouquinho antes, até chegar ali em 2014. Qual era o desemprego no Brasil? Estava ali, salvo engano, se não estiver errando aqui a data exata, em 5%, pleno emprego. A economia estava indo bem, obrigado. Porém, 2 anos depois, um ano e pouco depois, na verdade, o que é que aconteceu? Desemprego, recessão. E por quê? Porque as pessoas estavam olhando para um momento estático. E a economia não é estática, ela é dinâmica. Tudo que acontece hoje vai definir o que vai acontecer um pouco mais na frente, ou muito mais na frente, a depender da intensidade da política adotada num determinado momento.
A política que passou a ser adotada do governo americano desde a chegada do atual presidente é uma política que tem trazido claros sinais de preocupação para aqueles agentes, né, os agentes econômicos. Vou dar um exemplo para vocês. A inflação dos Estados Unidos, eu fiz um vídeo sobre isso, não me recordo agora se agosto ou setembro, alcançou o maior nível nos últimos 6 anos. Chegou a 2,9. E isso, para os padrões americanos, é inflação alta. E por que essa inflação está subindo dessa maneira? Por alguns fatores, entre eles a inflação do consumo. O americano, olhando a foto, né, o registro estático, desemprego lá embaixo, economia indo bem, obrigado. O que é que ele passou a fazer? Passou a comprar mais. Ele se sentiu confiante de que isso não vai mudar. Então ele passou a comprar mais, ele passou a se endividar mais, assumindo, né, parcelas de financiamento, onde ele foi lá obter crédito para comprar alguma coisa maior que ele não tinha, ou até trocar algo que ele já possuía. Isso faz com que, ao passo que aumenta a demanda, é regra básica da economia. Subiu a demanda, sobe o preço, porque a oferta não acompanha o mesmo ritmo. Tá certo? O outro fator também que passou a influenciar demasiadamente na inflação foi a elevação dos preços no atacado. E por qual razão? O governo americano, a partir do início desse ano, adotou uma política de guerra tarifária com os seus principais parceiros comerciais. Europa, China, né, os mais relevantes, né, a Comunidade Europeia e a China. Isso fez com que a matéria-prima dos produtos ficasse mais cara. Os Estados Unidos importa muito aço, alumínio, e aí o que é que acontece? Esse produto está chegando aos Estados Unidos com uma sobretaxa de mais 25%. Com isso, você está vendo aí, tem fábrica fechando, tem fábrica sendo desmontada e indo ser montada na Europa. Já falamos em alguns exemplos aqui no canal. Então o que aconteceu? Os dois pontos, ó, na duas pontas, consumo atacado, subindo, forçando a inflação a subir. Com isso, vem o Banco Central, que com a missão de segurar a inflação, só neste ano de 2018 aumentou a taxa de juros 4 vezes. E aí você fala, meu Deus, e quanto é a taxa de juros dos Estados Unidos hoje? A meta é de 2 a 2,25. Parece nada, né? Mas da mesma forma que para uma inflação de 2,9 é muita coisa nos Estados Unidos, esses juros aqui também têm um impacto muito forte. Somado a isso, você vê a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que já percebendo, não vou dizer uma bolha nos preços, né, das ações, mas tá claro que tem aí um inchaço. Esse ano está fechando com prejuízo. Salvo engano, foi dia 4 de janeiro, 5 de janeiro desse ano, a Dow Jones bateu o recorde dela, histórico, chegou a 25 mil pontos. Ela hoje abriu na faixa de 23 mil pontos. 23 é uma fraçãozinha. Ou seja, menos do que ela começou o ano. Não é simplesmente zerar o resultado, não. É prejuízo na bolsa. Mas faz parte do negócio. Quem está lá investindo em ações sabe que o mercado de ações é volátil. Não há outra explicação. Somado a isso que a gente já conversou, também no início desse ano, o governo do presidente Trump promoveu uma redução fiscal, trazendo o imposto das grandes corporações de 35% para 21%. Foi uma festa, todo mundo comemorando, o Trump enchendo a boca, né? Os empresários, óbvio, também muito contentes com toda essa mudança. Só que essa medida faz o quê? Essa medida vai gerar um déficit nas contas públicas na receita dos Estados Unidos de 1,5 trilhão de dólares, num prazo muito curto, num prazo de apenas 10 anos.
A alegação, a desculpa, a motivação para essa redução fiscal é que ela iria propiciar um crescimento da economia, porque as empresas iriam pegar esse dinheiro que elas não iriam mais ter de pagar como imposto e iriam direcionar para investimento, pesquisa, desenvolvimento, consequentemente contratações, melhoria de salário. Eu, lá atrás, quando essa lei foi aprovada, eu talvez não, eu fui o único a dizer que nada disso ia acontecer. Porque era óbvio que nenhuma das empresas iria partir para investimentos. E por qual razão? Se uma empresa vai fazer investimento, ela vai precisar depois vender os seus produtos, né? Produzir e vender os seus produtos ou os seus serviços, né? Eu estou falando produto para ficar uma coisa mais tangível, digamos assim. Mas para isso ela vai ter de contratar pessoas. Só que como é que ela vai contratar pessoas qualificadas em um mercado que está em pleno emprego, com 3,7%, 3,8% de desempregados somente? Não casa, gente, não casa. Essa medida talvez poderia surtir um efeito positivo como reflexo de um crescimento da economia, talvez no momento em que o desemprego estivesse mais alto. Mas não é o caso. Com isso, o que as empresas fizeram? Pagaram um bônusinho, né, no início do ano para os funcionários, que bônus não é salário, né? Pagam uma vez só e tchau. Embolsaram o imposto com o lucro e aumentaram os bônus dos altos executivos. Exatamente como eu disse que ia acontecer. Da mesma forma que os preços estão subindo e a inflação está aí, exatamente como eu disse que iria acontecer. Porque não há, sabe, uma coisa eu aprendi há muito tempo: o mercado é soberano. O mercado é soberano. Guardem essas palavras. Ele é quem determina tudo, tá certo? Então o que vai estar acontecendo e irá acontecer nos próximos anos é o seguinte: a estrada asfaltada que o Trump herdou, que eu já há alguns meses falo dos sinais de rachadura, vai começar a abrir os seus buracos e consequentemente vai haver essa necessidade de reajuste. Vai ter um ajuste nos preços das ações, né? Então eu até complemento esse meu vídeo dizendo isso. Recessão, eu particularmente ainda não visualizo isso, mas um ajuste nos preços, né? Quando eu falo ajuste, eu estou falando preço de produtos que você compra no supermercado, não, o preço das ações, tá? O preço do mercado. O mercado vai passar por um ajuste nos seus preços. E aí vai trazer economia, inflação e tal. Lembro também, o próprio Banco Central americano já disse: serão mais 2 aumentos em 2019. Então não é mais uma questão de que o meio economista Hugo Facundo que está falando lá coisas sozinho. Aliás, sozinho eu nunca estive, vale salientar. Os melhores economistas eu acompanho, e por isso mesmo que eu antecipo algumas coisas para vocês. Não há outra coisa. Para fechar o vídeo de vez, Brasil, o que é que vai acontecer? Gente, Brasil esse ano, né, não dá para dizer que vai comemorar, mas vai ter um crescimento, vai fechar o PIB aí na faixa de 1%, 1,2%, nesse inteirinho aí. O ano que vem vai ter um resultado melhor, na faixa aí de uns 2,2%, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, né? Porque no Brasil a gente nunca sabe realmente, não dá para dar, né? Não dá para ser prego batido, ponta virada. Mas esse é o cenário que está se desenhando. E volto a dizer mais uma vez, não é pela fotografia, não é, sabe, o registro estático. É um filme de longa-metragem, é um seriado sem último capítulo. E que também não tem nada a ver com a chegada do Bolsonaro. Porque o que está acontecendo agora é resultado dos capítulos anteriores, os mais recentes. Mérito aí, né,
não reconhecido da equipe econômica do governo. Uma equipe econômica boa, mas que assumiu diante de um caos e que aí as ações, as medidas levam tempo. Mas tem muitas boas notícias. O Brasil está fechando esse ano com inflação de 4%, dentro da meta. E há uma previsão de que se mantenha dentro da meta nos próximos 2 anos. Isso é positivo. O Brasil vai entrar agora, no ano que vem, com a menor taxa de juros, né, determinada pelo Banco Central nos últimos anos. Talvez na história do Brasil, se não me falha a memória. Então, será da incumbência, né, do Paulo Guedes não comprometer, né, as ações que já foram realizadas e que vão trazer essas vantagens. Cabe a ele, e eu acredito que ele vai conseguir. Ele é um economista competente e bem assessorado, vale salientar. Vai conseguir, talvez, incrementar isso de forma a que a coisa fique mais constante. Porque o Brasil, ele não precisa de voo de galinha. Ele não precisa chegar em 2020 e crescer 6%. Ele tem de crescer constantemente, de uma forma consolidada, que traduza confiança para o empresário, para que ele possa investir. Com isso, aí sim, vai ter crescimento. E emprego só vem através de crescimento econômico. Não existe outra medida. Não existe outra medida. Beleza? Bem, eu espero poder ter transmitido para você mais claramente e de uma forma mais simplificada o como se analisa a economia e o que vai acontecer nos próximos anos. Tanto aqui na terrinha do Tio Sam, como aí na nossa terrinha Brasilis. Beleza? Gente, cheiro para as meninas, abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida.